Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destacando para vocês as informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Na edição desta terça-feira, hoje 24 de agosto, você confere eleições municipais. TRE aplica multa à chapa Diogo e Amarildo e ao ex-prefeito Guilherme Pazin, sem ônus aos direitos políticos dos envolvidos. Solidariedade. Agentes do DMT se unem em vaquinha em prol da menina que foi jogada da escada pela própria mãe. A família dela também foi beneficiada. Secretaria Municipal da Saúde segue realizando na população de Bento testes para detecção de sintomas gripais. São destaques do jornal TV Com que você confere agora. Uma semana após o pedido de vistas do desembargador Francisco Moeste, o Tribunal Regional Eleitoral retomou nesta terça-feira o julgamento da cassação da chapa Gente que Faz Bento, do prefeito Diogo Siqueira e o seu vice Amarildo Lucatelli. Na decisão da última terça-feira, dia 17, o TRE não concluiu o julgamento das duas ações de investigação judicial eleitoral movidas pelas representações dos também candidatos no pleito, Alcindo Gabrielli e Paulo Calef. Na ocasião, ambas tiveram pedido de vistas para uma análise mais detalhada. Na sessão de hoje, o julgamento foi retomado com a votação do desembargador Francisco Moeste, que após a análise do processo, votou pela aplicação de uma multa mais branda. Os demais desembargadores optaram por seguir a decisão do relator, mantendo a decisão já anunciada na semana passada, ou seja, com multa para Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli sem a cassação dos seus mandatos e ao ex-prefeito Guilherme Pazin sem a perda dos direitos políticos, como queriam os autores da ação movida pela coligação liderada pelo então candidato Alcindo Gabrielli. Eu vou proclamar o resultado desse primeiro recurso, que fica assim: deram parcial provimento aos recursos para julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral e condenar Diogo Segabinazzi Siqueira, Amarildo Lucatelli e Guilherme Reck Pazin, modo individual, ao pagamento de multa no valor de 40 mil FIRs, equivalente a R$ 42.564, afastada a cassação de diploma de Diogo Segabinazzi Siqueira e Amarildo Lucatelli, vencido em parte o desembargador Meche, que reduzia a multa para 10 mil FIRs. É este o resultado, estamos os colegas de acordo, fica proclamado. Por maioria, deram parcial provimento ao recurso, aplicando multa individual a Guilherme Reck Pazin, Diogo Segabinazzi Siqueira e Amarildo Lucatelli pela prática das condutas vedadas no artigo 73, incisos 1º, 2º e no parágrafo 10º da Lei 9.504/97, condenando-se cada um dos investigados a multa de 20 mil FIRs, equivalente a R$ 21.280, vencido em parte o desembargador Meche, que afastava a condenação quanto à conduta vedada referente à legitimação de posse, item 2.1 do voto do relator, datada de 19/11/2020, e reduzia, por isso, a multa para 15 mil FIRs. Se os colegas estiverem de acordo, é esse o resultado que proclamo. Os agentes do Departamento Municipal de Trânsito que ajudaram a socorrer a criança de apenas 3 anos, que foi jogada de uma escada pela própria mãe no último sábado, voltaram até a casa da menina para fazer uma surpresa. Na tarde da segunda-feira, eles doaram alimentos para a família da menor e brinquedos para a criança. A surpresa foi organizada pelos agentes Jefferson, Margarete e Gilibone, que, sabendo da carência da menor, fizeram uma vaquinha com outros colegas e compraram alimentos e brinquedos para levar aos familiares
e para a menina de 3 anos, que moram no bairro Eucaliptos. Olá, Regis, tudo bem? Eu sou o agente Iribone, junto com a minha colega Margarete e o colega Jefferson, que não está aqui. A gente fez o socorro da menina no sábado, que ela foi jogada de uma certa altura, e a gente estava aqui no pavilhão da Fundapark, aqui, trabalhando na vacinação, e chegou um casal pedindo socorro com uma criança desacordada. A gente primeiramente verificou que não era em situação de engasgamento e prontamente colocamos na viatura e deslocamos até o hospital Taquini, pronto-socorro do hospital Taquini, onde foi socorrida a criança. Depois a gente ficou foi atrás para ver se a criança ficou bem e tal, e a gente descobriu que ela tinha dado alta, estava bem. A gente fez uma visita para ela, levamos uns presentinhos e ela ficou bem feliz, e a gente também muito feliz por poder ter ajudado, né? E mostrar para a sociedade que o agente de trânsito ele está pronto para qualquer situação, não é só multas que a gente faz muitas outras situações. A Margarete vai falar um pouquinho também, hein? Oi, Regis, tudo bem? Como o colega falou, a gente recebeu essa criança desacordada no sábado. Conseguimos manter a calma e fazer o socorro. Foi bem rápido mesmo, cerca de 3 a 5 minutos estávamos no hospital. Graças a Deus, essa criança está bem, foi atendida, foi socorrida no hospital. E a gente fez um acompanhamento para saber realmente como ela estava e tudo certo. Queremos agradecer pela oportunidade que você está nos dando para a gente mostrar o nosso trabalho, né, do dia a dia do agente de trânsito. Muito obrigada, um abraço a todos. A menina de 3 anos foi vítima de um acesso de raiva da mãe, de 26 anos. Ela teve uma discussão com o irmão e, num ataque de fúria, pegou a menina pelos braços e jogou de uma escada. Felizmente, a criança não sofreu nenhuma lesão grave e foi liberada do hospital horas depois. A mãe da menor chegou a ser presa e recolhida ao presídio estadual de Bento, mas como não tinha antecedentes criminais e a criança não sofreu lesões, ela acabou sendo liberada pela Justiça. Estão abertas as inscrições para a contratação temporária de professor, tradutor e intérprete de Libras para a Secretaria Municipal da Educação. São 3 vagas disponíveis e as inscrições seguem abertas até a sexta-feira, dia 27. Serão contratados pelo prazo de até 10 meses 3 professores de Libra para os anos iniciais, para a educação física e para a língua portuguesa como tradutor e intérprete de Libras. A carga horária será de 20 horas e o salário é de R$ 2.084. As inscrições são gratuitas e os links relacionados a cada uma das funções pode ser acessado no site da Prefeitura de Bento Gonçalves. A empresa gaúcha de rodovias iniciou a obra de acesso ao Distrito Industrial de Guaporé no quilômetro 124,6 da ERS 129. Serão investidos até R$ 250 mil, visando facilitar o movimento de conversão dos condutores na entrada e saída do acesso. No local serão implantadas pistas de aceleração e desaceleração para reforçar a segurança dos veículos que trafegam pelo distrito. Os trabalhos serão divididos em 3 etapas que envolvem o alargamento da pista no lado do distrito, a implantação de uma faixa adicional de 150 metros de comprimento e o recapeamento dos acostamentos com o devido nivelamento da pista. A última etapa dos serviços contará com a sinalização da estrada e a demarcação das faixas. Iniciadas no dia 18 de agosto, as obras têm conclusão prevista para a primeira quinzena de setembro. E no esporte, com direito a índice mundial atingido na prova, o atleta bento-gonçalvense Igor Dedéia Mera, de 18 anos, conquistou de forma inédita a vaga para o Mundial Júnior de Fossa Olímpica, tiro ao prato, deste ano, que ocorre em setembro em Lima, no Peru.
A segunda e derradeira seletiva foi realizada neste final de semana em São Paulo, no qual Igor terminou em terceiro lugar no score geral. Além da conquista da vaga à competição de nível mundial, a qual vai disputar pela primeira vez em sua trajetória na modalidade, Igor obteve bons resultados no Campeonato de Excelência de Tiro ao Prato de 2021. Pela categoria Júnior, ele terminou na segunda colocação e também conquistou o posto de segundo lugar por equipe. Agora, Igor inicia um novo ciclo de preparação, desta vez visando a participação em sua primeira competição de nível mundial em sua carreira. O Mundial Júnior de Fossa Olímpica ocorre entre 27 de setembro e 10 de outubro, na capital Lima, no Peru. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A terça-feira foi marcada pela volta da chuva na maioria das regiões, embora o sol ainda apareceu em meio às nuvens em alguns municípios gaúchos. Entre o sul e o oeste, tiveram um dia já frio. No norte e no nordeste, incluindo a serra, um dia meio que abafado. A formação de uma nova frente fria espalha chuva sobre boa parte da região sul do país ao longo desta quarta-feira. A chuva será mais volumosa em áreas do estado gaúcho, pode vir acompanhada por trovoadas, rajadas de vento fortes e até mesmo queda de granizo. Entre Santa Catarina e o estado do Paraná, essa chuva ainda não é tão expressiva. E na região norte do estado paranaense, o tempo continua bastante firme. Com relação às temperaturas, a máxima chega aos 32 graus em Curitiba, 30 graus em Florianópolis, mas em Porto Alegre a chuva pode ocorrer a qualquer hora e a temperatura não vai passar dos 22 graus. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves o sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.
As temperaturas nesta quarta-feira devem variar entre a mínima de 17 e a máxima chegando aos 27 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Hoje é 24 de agosto de 2021. O assunto desse comentário não poderia ser outro. Durante a tarde, como a grande maioria já sabe, houve o julgamento junto ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral, da cassação ou não de Diogo Siqueira e Amarildo, prefeito e vice, e da condenação do ex-prefeito Pazin ou não. Pois, como a grande maioria já sabe, a cassação que havia sido decretada aqui em Bento Gonçalves pela juíza eleitoral não foi confirmada em sede de recurso. Os 6 desembargadores resolveram, mesmo tendo admitido tantas infrações que foram cometidas no processo eleitoral, em infração à lei eleitoral, resolveram, como eu disse, tirar a cassação e aplicar apenas uma multa, o que para alguns é uma multinha. Multa que para cada um dos envolvidos, Diogo Siqueira, Amarildo Locatelli e Guilherme Pazin, resultará em um valor aproximado, um pouquinho mais de R$60 mil cada um, a ser paga para a Justiça Eleitoral. O processo eleitoral, que para muitos estava viciado, contaminado, a ponto da gravidade resultar na cassação imposta por Bento, infelizmente não se viu confirmado. Infelizmente, para aqueles que acreditavam que isso poderia acontecer, ou que deveria acontecer. E felizmente, cassação não confirmada para aqueles que estão no poder e ali chegaram de tal maneira. De que maneira? Infringindo a lei eleitoral. O que resta à cidade agora? Esperar as próximas eleições. O que nos resta agora é esperar que o prefeito e o vice possam fazer o que não fizeram nesses 8 meses. Administrar de acordo com aquilo que prometeram à população. Aos demais que participaram diretamente no pleito eleitoral e que aguardavam a confirmação dessa cassação que não veio, é esperar pelo próximo pleito. Enfim, estamos amarrados, todos nós, todos os Bento Gonçalvenses, todos aqueles que moram nessa cidade e que ainda virão a morar, amarrados nesta decisão e, consequentemente, tendo que, gostando ou não dela, concordando ou não com ela, aguentar a administração de Diogo e Amarildo, que foram ungidos a esta posição com um pouco mais de 19 mil votos e, infelizmente, abrigados desde a sua gênese com infração à lei. O que se espera é que, agora, com o prefeito e vice, cumpram a lei, cumpram os ditames dos princípios morais da administração. E ao ex-prefeito Pazin, que aprenda a lição e que saiba que ele não pode tudo, como prefeito, como candidato, e seja o que vier a ser no futuro, como pretende ser. Afinal, diz um ditado, pau que nasce torto, morre torto. E aqueles que galgam o poder desta maneira, possivelmente terão muito o que mostrar no presente e no futuro para se redimir e para não demonstrar que fazem da ilegalidade um modo de vida pública.
Pensem nisso e fiquem com Deus. Dentro do planejamento de ações contra o coronavírus, a Secretaria de Saúde em Bento realizou na última semana ações de testagem de pessoas com sintomas gripais nos bairros do município. Dos 226 testes aplicados, 194 negativaram, 32 positivaram, representando 14,1% do total. Com base nestes dados, a Secretaria segue realizando até a sexta-feira a testagem nos bairros Vila Nova, Conceição e São Roque. Nesta terça-feira, as equipes da Secretaria estiveram no bairro Ouro Verde. Os locais escolhidos são justamente os que apresentam mais casos ativos da doença. A unidade móvel estará nos bairros no horário das 8h30 às 11 da manhã e da 1h30 às 4h30 da tarde. Podem realizar o exame pessoas de qualquer idade e que apresentem sintomas gripais como a febre, tosse, coriza, dor de garganta, entre outros. É necessário apresentar documento com foto. As pessoas que apresentarem o resultado positivo serão encaminhadas para o ambulatório Fast Track no bairro Botafogo. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta terça-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 16 pacientes internados com a Covid-19, a mesma quantidade em relação à segunda-feira. No Tacchini, dos 40 leitos oferecidos na instituição, 19 eram ocupados por portadores de outras doenças e 3 apresentavam sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 14 respiradores, um a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 16 pacientes seguiam internados, 6 a menos na comparação com os dados da segunda-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Na última semana, Bento Gonçalves alcançou a faixa etária dos 18 anos na campanha de vacinação contra o coronavírus. Com isso, a cidade chegou a 84.850 pessoas vacinadas com a primeira dose e dose única e 31.414 com a segunda dose. Agora inicia uma nova etapa para vacinar todos os que não conseguiram realizar a primeira dose e avançar a imunização completa com a segunda dose. Nesta terça-feira, foram vacinados no drive-thru da Fundapark todas as pessoas a partir de 18 anos, oportunizando a imunização a todas que não conseguiram realizar a primeira dose. Na próxima quinta-feira, será realizada a vacinação da segunda dose AstraZeneca das pessoas que realizaram a primeira dose nos dias 7, 8 e 9 de junho. O drive-thru também acontece na Fundapark, mas com horário ampliado das 4 da tarde até as 8 da noite. É necessário apresentar o documento com foto e o cartão que foi entregue no dia da vacinação. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz argumentam que a vacinação de jovens entre 12 e 18 anos vai ajudar em uma retomada das atividades sociais deste grupo, incluindo a prática de esportes e a volta definitiva das aulas, que foram interrompidas devido a casos suspeitos ou confirmados da Covid-19. A Fundação salienta o papel da vacinação na manutenção das aulas, ressaltando que a implementação da vacinação para adolescentes pode reduzir significativamente o fechamento prolongado de turmas, escolas e interrupções de aprendizagem. O Ministério da Saúde ainda não incluiu pessoas de 12 a 18 anos
na campanha da vacinação contra a Covid-19, embora algumas cidades já estejam imunizando os indivíduos nesta faixa etária. A promessa do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é vacinar os adolescentes quando todos os adultos tiverem a imunização concluída. Até o momento, a única vacina autorizada para menores de 18 anos é a da Pfizer-BioNTech. O Instituto Butantan tenta a autorização da Anvisa para aplicar a Coronavac em crianças e adolescentes. O governo dos Estados Unidos concedeu aprovação total à vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech para pessoas com mais de 16 anos. As autoridades esperam que a medida ajude a reforçar os esforços da vacinação contra o coronavírus naquele país. Embora milhões de pessoas já tenham recebido com segurança as vacinas contra a Covid-19, a vacina tinha apenas autorização para uso emergencial, concedida ainda em dezembro do ano passado. A decisão de conceder o registro definitivo foi baseada nos dados atualizados do teste clínico do fármaco, que inclui um tempo maior de acompanhamento, com segurança e eficácia avaliadas em mais de 40 mil pessoas. A vacina permanece disponível com autorização de uso de emergência para adolescentes de 12 a 15 anos, mas como agora tem o registro definitivo, os médicos podem prescrevê-la para crianças com menos de 12 anos se acreditarem que será benéfica. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta terça-feira, 24 de agosto. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!